Uma armadilha que eu caí uma vez só e depois não caí mais, eles pediam assim, vamos fazer um teste contigo, e aí você não me cobra a vistoria. Então aí uma vez eu fiz isso, aí eu me liguei, cara, na verdade os caras não é teste, eles só não querem trabalhar comigo, mas não tem quem atendam eles, então eu não faço vistoria de graça, mas no máximo dava um desconto, tá? Você estar disponível para poder fazer, porque assim, uma hora esse funcionário vai faltar, ele vai pegar férias, e a imobiliária vai precisar de alguém para cobrir essa pessoa. E por mais que seja um evento esporádico de você fazer essa vistoria com esse cliente, uma hora você vai conseguir entrar. Mas, estrategicamente falando na parte comercial, tu tem meio que uma obrigação em bater nessas imobiliárias, bater que eu digo chegar nas imobiliárias, mais de uma vez. Então é nesse contratualmente exigíveis que as imobiliárias têm que se abraçar. Por quê? Porque elas vão colocar no contrato que existe uma taxa de vistorias. O inquilino aceita pagar isso porque, pelo princípio da livre contratação, da boa-fé, já está explícito no contrato que tem essa taxa de vistorias e o inquilino paga por isso, tá? Para todo mundo assim tende a funcionar, que é você dar uma incomodada na imobiliária, mas no sentido de se colocar à disposição. Então, se você precisar, eu estou disponível. Pode parecer chato para quem vende e para quem recebe, mas vai chegar um momento que eles vão precisar. Então, teve imobiliária, cara, que eu passei mais de 10 vezes de cliente e mais de ano, assim, para poder fechar algum tipo de negócio com eles. Eu teria aqui um pacote de entrada, tá? Então, tipo assim, no primeiro mês, nos primeiros 3 meses, um valor mais interessante para a imobiliária, né? Para ti, quanto mais melhor cobrar. Então, um valor mais baixo para você conhecer o meu trabalho e aí a partir disso eu tenho essa tabela de preço. Eu usei isso durante bastante tempo, então era mais ou menos assim a proporção. O imóvel até 100 metros quadrados, a gente cobrava R$140 a vistoria, aí para o cliente testar e conhecer, a gente cobrava acho que R$88 a vistoria. Claro que é muito mais barato, com essa vistoria a gente não ganhava dinheiro, empatava o custo e tudo mais. Mas era só para o cliente ter essa experiência de entrega, vamos dizer assim. Então tinha cliente que eu vendia para ele cultural, né? Por isso que eu te falo assim, eu nunca, eu tô te falando aqui para ti, né? No particular que não pode, mas quando a gente vai dar palestra, essas coisas assim, eu não falo no palco que é ilegal, porque não pode, porque vai muito do costume da região do lugar assim. Se você chegar aqui em Florianópolis e cobrar uma vistoria de um inquilino, ninguém vai pagar, porque nenhuma imobiliária cobra. Agora você vai em Curitiba, tu até vai achar estranho, pô, essa imobiliária não cobra a vistoria, todo mundo cobra, então é muito do local, assim, né, do lugar. Vistoria para banco, geralmente cooperativa de crédito, tá? É uma vistoria super fácil de fazer, eles basicamente querem a localização, o tamanho do imóvel e aí assim, se ele é de alvenaria ou de madeira, se as aberturas são de alumínio ou de madeira, é uma vistoria que tu resolve ela em minutos e eles te pagam assim R$400 uma vistoria, às vezes até mais. Então, só que daí o processo também é você se cadastrar dentro de uma cooperativa de crédito, como Sicredi, Sicobi, a própria Caixa também, esses bancos, Santander, mas ali tu tem que ser engenheiro, tá? Engenheiro ou arquiteto, não tem outra saída, assim. 10 vistorias por R$1.000 ou por R$880, nesse valor mais baixo, o cara tinha essa experiência e depois ele aderia a um pacote maior. Aqui, os meus sócios eles não gostavam muito disso, mas qual que era a teoria por trás disso? A gente criava uma questão de dependência do cliente. Então, depois que o cliente ele já está dentro, para ele é mais custoso ele sair, porque ele já entendeu, pô, o Gabriel faz uma boa vistoria com bastante foto,
vai subir de 88 para 140, mas ainda assim vale a pena, porque o 140 é o preço de... Só que tu tem que deixar bem claro para o teu cliente. Onde eu mais ganhei dinheiro foi com obra, trabalhar com manutenção de imóveis. Tá? Eu nunca botei um prego na parede nos imóveis, mas eu sempre trabalhei com manutenção, eu terceirizava tudo. Então a imobiliária, eu fazia a vistoria de saída e o inquilino não tinha com quem fazer aqueles reparos e eu perguntava, tu quer um orçamento? Eu te passo. Cara, ali eu ganhava bem, foi o lugar que, onde eu mais ganhei dinheiro foi com obra. Eu cansei de fazer vistoria de saída de apartamento, ganhava lá, sei lá, R$100 pela vistoria. E a pintura, sei lá, pagava R$300 por dia para um pintor, levava 3 dias mais o material, gastava uns R$1.000 com um pintor e cobrava desse inquilino lá R$1.800, R$2.000 pela mesma pintura. Eu tive clientes, Gabriel, que realmente fizeram, usando as tuas palavras, eles usaram uma abordagem assim de fechar as portas. Eles, cara, não quero, não quero, não quero, e depois eles se tornaram os meus clientes mais fiéis. Onde que eu consegui pegar esses clientes? Talvez você já tenha visto eu falando isso em algum momento, era na questão da agenda dessas vistorias. Então, eram clientes que eles já tinham empresas de vistoria ou vistoriadores que atendiam eles, mas eu estava sempre lá. Então, disponibilizando a agenda para eles. Então, ó, sem compromisso, se você precisar, eu tenho disponibilidade e eu te entrego essa vistoria no mesmo dia que você pedir. Eu tenho um cliente, Gabriel, que eu comecei a trabalhar com eles, comecei a trabalhar com eles cobrando R$54 a vistoria, R$54, isso lá em 2016, 2017, e terminei, saí da sociedade da imobiliária, da empresa de vistoria, cobrando esses R$140 a vistoria. Então eu aumentei 3 vezes o preço da vistoria. Num raio aí eu saí da sociedade em 2023. Então, claro, a gente está falando de 5 anos, mas a gente triplicou o preço em 5 anos. A cada ano a gente ia aumentando um pouquinho. Aí tu pega o laudo do Devils e explica para eles como funciona. Então, ó, aqui você clica, baixa as fotos, aqui você entra, faz a contestação, aqui você entra e faz... Eu já usei o Devils, cara, eu fiz mais de 100 mil vistorias no Devils antes de ser do pleno aqui. Então, só que mudou bastante do que era antes para hoje, assim. Mas você pega o laudo e disseca esse laudo. E aí mostra para o cliente os reflexos de hoje lá no futuro. Claro que tu já deve fazer isso quando tu vai presencialmente. Esse é o teu pior concorrente, tá? Assim, ele é o mais difícil de tirar de dentro da imobiliária, justamente porque ele é o cara que faz tudo. Então, aqui em Florianópolis, nas cidades que eu já atendi, eu mesmo já fui esse cara dentro de uma imobiliária. Quando eu trabalhava na imobiliária, isso lá em 2013, 2014, nós também fazíamos tudo isso. Nós fazíamos vistoria, se precisasse ir lá no imóvel tirar uma foto porque tinha uma manutenção, nós íamos também. Se precisasse fazer um cálculo de rescisão, nós fazíamos também. Várias jurisprudência invalidando essa taxa. Existia antigamente no mercado uma taxa que era uma taxa de manutenção mesmo do imóvel. Me fugiu o nome agora aqui, mas era fundo de obra ou fundo de manutenção, alguma coisa assim. Então, ao longo da locação, era cobrada uma taxinha no contrato de aluguel para ir somando uma espécie de poupança para daí fazer a manutenção. E aí hoje tem a tal da taxa da pintura. Mas aí veja, tu tira do inquilino a possibilidade de ele, por exemplo, ele mesmo fazer essa pintura na saída, porque a lei diz que ele tem que entregar o imóvel conforme ele pegou, salvo de gasto. Não diz que ele tem que pagar para a imobiliária. Então aí já está muito abraçado com uma venda casada, então é bem perigoso isso.
Tem uma imobiliária aqui em Florianópolis, o nome dela é Imobiliária Ibagi. Depois você pesquisa ali, ela é a maior imobiliária aqui do estado. Eu levei uns 3 anos assim para conseguir fechar um negócio com eles. Eu saí da sociedade da minha empresa de vistorias, né? Mas eles ainda até hoje são os maiores clientes. Assim, eles devem fazer hoje lá umas 500, 600 vistorias por mês. E assim, quando você for começar a crescer mesmo, eu vejo vários empresárias de vistoria que, quando eles têm um número de vistorias, por exemplo, 50 vistorias por mês, eles deixam de fazer vistoria e eles colocam outras pessoas para fazer vistoria. Isso é um erro fatal, assim, porque 50, 60 vistorias por mês, você como dono da empresa de vistorias, você ainda dá conta de fazer isso sozinho. E cara, não é um faturamento tão alto a ponto de você pagar uma terceira pessoa e ainda sobrar dinheiro para a tua empresa. Isso é um erro fatal, assim, porque assim, quando você for começar a crescer mesmo, eu vejo vários empresárias de vistoria que, quando eles têm um número de vistorias, por exemplo, 50 vistorias por mês, eles deixam de fazer vistoria e eles colocam outras pessoas para fazer vistoria. Isso é um erro fatal, assim, porque 50, 60 vistorias por mês, você como dono da empresa de vistorias, você ainda dá conta de fazer isso sozinho. E cara, não é um faturamento tão alto a ponto de você pagar uma terceira pessoa e ainda sobrar dinheiro para a tua empresa.